O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, ao passar, Jesus viu um homem cego de nascença, cuspiu no chão e fez saliva, e colocou-a sobre os olhos do cego, e disse-lhe: vai lavar-te na piscina de Siloé, que quer dizer enviado. O cego foi e lavou-se e voltou enxergando. Os vizinhos e os que costumavam ver o cego, pois ele era mendigo, diziam: não é aquele que ficava pedindo esmola? Uns diziam: sim, é ele. Outros afirmavam: não é ele, mas alguém parecido com ele. Ele, porém, dizia: sou eu mesmo. Levaram então aos fariseus o homem que tinha sido cego. Ora era sábado, o dia em que Jesus tinha feito lama e aberto os olhos do cego. Novamente então lhe perguntaram os fariseus como tinha recuperado a vista. Respondeu-lhes: colocou lama sobre meus olhos, fui lavar-me e agora vejo. Disseram então alguns dos fariseus: esse homem não vem de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros diziam: como pode um pecador fazer tais sinais? E havia divergências entre eles. Perguntaram outra vez ao cego: o que tu dizes daquele que te abriu os olhos? Respondeu: é um profeta. Os fariseus disseram-lhe: tu nascestes todo em pecado e está nos ensinando? E expulsaram-no da comunidade. Jesus soube que o tinham expulsado. Encontrando-o, perguntou-lhe: acreditas no Filho do Homem? Respondeu ele: quem é Senhor para que eu creia nele? Jesus disse: tu estás vendo, é aquele que está falando contigo. Exclamou ele: eu creio, Senhor, e prostrou-se diante de Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, nós estamos vivendo neste domingo a continuidade do nosso tempo quaresmal. Já estamos no quarto domingo, como eu dizia no início da celebração, que é o penúltimo domingo do tempo quaresmal, e nós queremos deixar a palavra na sua pedagogia espiritual, nos conduzir e nos ensinar. Nós escutamos o capítulo 9 do Evangelho de São João. Se fôssemos olhar a versão proposta pela liturgia, é um texto bem maior. Eu optei pela versão mais sucinta, porque levando em consideração a paciência das crianças. Mas se vocês depois quiserem ler este capítulo 9 do evangelista São João e ler o evangelho todo, é bastante recomendável na espiritualidade do nosso tempo quaresmal. Continuamos caminhando com Cristo, portanto, pelas sendas litúrgicas rumo à sua paixão e ressurreição. O evangelho de hoje nos narra a cura de um cego de nascença. A perspectiva teológica da época era que uma pessoa deficiente estava pagando um pecado pessoal ou um pecado de geração. Há uma pergunta no evangelho que os discípulos fazem a Jesus quando vem o homem deficiente: quem pecou? Foi ele ou foi os seus pais? Porque se acreditava que uma pessoa doente, repito, estava pagando, estava sendo castigada por um pecado que poderia ser inclusive de gerações anteriores. Jesus diz que ninguém pecou, mas que aquela deficiência serviria para mostrar
as obras de Deus que se manifestariam nele. Portanto, Jesus refuta que exista algum castigo que seja transmitido de geração em geração. E Jesus refuta também a ideia de que as doenças ou qualquer dificuldade que venhamos a ter na vida seja castigo de Deus. Pode ser sim consequência das nossas más escolhas, mas não são castigos de Deus. Está explícito isso no Evangelho. E qualquer teologia que venha propor essa ideia do castigo está se contrapondo à resposta e ao esclarecimento dado pelo próprio Jesus. Chama-nos a atenção também no Evangelho o modo como Jesus opera o milagre. Cospe na terra e passa esta mistura de saliva com terra nos olhos daquele homem. Qual seria o motivo deste gesto que num primeiro olhar parece-nos inclusive repugnante? Alguém que passe saliva em nós. No judaísmo haviam algumas tradições, por exemplo, os chamados escritos do Mar Morto. E os escritos do Mar Morto diziam que Deus, quando for a criar o ser humano, lá no livro do Gênesis é narrado, cria do pó da terra, mas ele precisava dar liga àquele pó da terra. E os escritos do Mar Morto dizem que Deus teria cuspido, transmitido a sua saliva naquela terra para compor o ser humano. Na saliva também, na perspectiva judaica, há uma síntese de vida. Um pouco do ser humano está naquela saliva. Portanto, quando no livro do Gênesis, Deus cospe na terra e amontou aquela terra, tornando-a um ser vivente, Deus comunica a sua própria vida, partilha algo de si, diviniza o ser humano pela sua presença no homem e na mulher que Ele criou. Jesus, ao realizar o mesmo gesto que era conhecido pela tradição judaica, Ele está dizendo que Ele é o Deus Criador, e que Ele vem para recompor o ser humano fragmentado de tantas experiências de vida que vão nos destruindo, nos desumanizando, nos afastando de Deus. Comunica a vida divina, reconstrói o homem perdido pelo pecado na história. Trata-se, portanto, claramente de uma ação divina, na qual Jesus não se mostra simplesmente como o Messias ou o Rei de Israel, mas como Deus que veio ao encontro do ser humano, que muitas vezes subjaz em tantas formas de escuridão, porque a ideia de uma cegueira tem aqui um símbolo. A cegueira é uma condição de escuridão da pessoa. Quem está cego não enxerga as luzes, não enxerga as cores, vê o escuro. Quantos seres humanos, podendo enxergar com os olhos físicos, têm a vida obscura por muitas situações. Jesus quer vir ao encontro destes, quer vir, portanto, ao nosso encontro, porque não raras vezes nós nos colocamos nessa condição, para nos iluminar. Depois da cura do cego, é notória que há entre os fariseus uma atitude de incredulidade. Eles não querem admitir que Jesus fez um milagre. Querem inquirir as pessoas, perguntam para o pai do cego. Os pais do cego tinham medo de dizer que de fato aquele homem tinha sido curado por Jesus, por perseguição das autoridades judaicas, mas há uma obstinada negação da obra de Deus em Jesus. Chamam-no inclusive de pecador. Parece-nos, quando nós lemos o texto todo, incabível, tão ferrenho fechamento à identidade de Jesus diante de um grandioso sinal. Não houve ninguém, segundo o próprio evangelista, que tenha feito um cego enxergar. Aquele homem só pode vir de Deus. No entanto, quando nós olhamos para isto, nós pensamos na incredulidade que existe também hoje, na atualidade, mesmo diante da grandeza de sinais que Deus nos dá. A própria criação nos fala do Criador.
Quando contemplamos a ordem do universo, a beleza da natureza e até mesmo a sede de verdade e de bem que existe no coração humano, nós percebemos que tudo isso aponta para algo maior do que nós. Um olhar contemplativo que tenhamos para a vida, para aquilo que nos cerca, nos poderia facilmente conduzir a Deus. Por isso é seguro dizer, a fé não nasce do vazio, ela encontra apoio na nossa razão. O Deus em que cremos não é uma ideia inventada, meus irmãos, mas aquele que sustenta toda esta realidade que temos diante de nós e que se revelou plenamente em Jesus. No entanto, nós deparamos-nos com incredulidade de tantos, se não pelo ateísmo prático, de pessoas que ficam buscando filosoficamente argumentar a não existência de Deus, mas por uma outra via de incredulidade que o Papa Bento XVI acusou como uma forma perigosa, insidiosa, porque mais silenciosa, que é o ateísmo prático. É pior do que o ateísmo teórico. O que é o ateísmo prático? Não são aquelas pessoas que ficam argumentando se Deus existe ou não, são aquelas que simplesmente decidiram viver como se Deus não existisse, que negam a fé, relativizam Deus, a sua palavra, ignoram as coisas sagradas, ridicularizam daquilo que é santo. Este ateísmo prático é de fato o mais constante e presente perigo dos dias de hoje, de não perceber os sinais de Deus na história e, pelo contrário, ignorá-los totalmente, como se a nossa vida e o nosso estar no mundo fosse obra do acaso, caminhando para o nada. Isto é perigoso. Por outro lado, se a incredulidade desponta como um perigo a ser cuidado, há também o processo de maturação de fé que aquele cego foi fazendo, que pode ser para nós também neste domingo um caminho inspirador. É nítido que ele não sabia quem era Jesus. Jesus chega como um desconhecido, mas ele pouco a pouco vai compreendendo. Inicialmente dirá que Jesus é um profeta, como nós mesmos escutamos no texto. No trecho que foi ocultado, ele dirá que é um homem que veio de Deus, mas finalmente, no finalzinho do Evangelho, há uma experiência bonita, de arrebatamento de um coração que se coloca diante de Deus. Jesus vai perguntar se ele acredita no Filho do Homem, acredita no Salvador prometido, e ele disse: quem é, Senhor? E Jesus disse: sou eu que estou falando contigo. E naquele momento, diz o texto, ele se prostra e reconhece a divindade de Jesus. Isso revela, à luz da frase conclusiva de Jesus: eu vim a este mundo exercer um julgamento, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornam cegos, que há uma cegueira que nós precisamos nos preocupar, mas que Jesus ao mesmo tempo pode curar. A cegueira que é mais grave que a deficiência física, a incapacidade de crer. Quantos de nós muitas vezes vamos nos sentindo incapazes de crer, sobretudo nos momentos desafiadores da nossa história? Esses dias eu fui visitar uma pessoa doente que é muito religiosa, e ela disse para mim: padre, eu pensei que quando nós ficássemos doentes, era mais fácil rezar, e estou vendo que é mais difícil. Quantos de nós nos deparamos com situações de dificuldade para crer, sentimos que nossa fé é pequena, que os nossos olhos estão embotados para enxergar Deus na história? Jesus vem hoje com a sua palavra ao nosso encontro para dar fervor, para fazer crescer, para aumentar a nossa fé. E como São Tomé podemos dizer: Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé, para que eu enxergue de modo ainda mais evidente a tua presença no mundo. São Leão Magno nos diz: aquilo que era visível ao Salvador
é agora presente, mas invisível nos seus mistérios, nos sacramentos da igreja. Esta é a razão para que na quaresma este texto do Evangelho seja proposto para nós refletirmos. Através da igreja, dos seus sacramentos, do nosso batismo, Deus realizou obras maravilhosas que são invisíveis aos olhos da carne, mas que são operantes e reais na nossa vida, e precisamos tomar posse delas. E isto que acontecerá hoje com o Tomás e o Otávio, acontece com todos nós, aconteceu no nosso batismo. Deus fez a mesma coisa conosco, nos tirou da condição do domínio do pecado. Como aquele homem que era tido como um pecador e é declarado justo por Jesus, isto acontece conosco, Ele nos declara justo, Ele nos santifica através do batismo. No batismo somos recriados. Santo Ambrósio, o bispo que catequizou e converteu Santo Agostinho no século IV, ele disse: esta terra que Deus toca e mistura a sua saliva, aquilo que vem da sua palavra, é a nossa carne mortal, frágil, porque viemos do pó, mas somos levantados, soerguidos pela misericórdia de Deus, pela sua vida que se insere em nós pelo batismo. Portanto, estes sinais sacramentais devem ser reavivados em nós. E aquilo que aquele cego recebeu, nós também recebemos. Pelas águas batismais, como a piscina de Siloé que ele adentra para ser lavado, nós recebemos o dom da fé. A fé já nos foi dada pelo batismo. Precisamos ao longo da vida ir exercendo, amadurecendo, crescendo no conhecimento de Deus, para que a nossa fé se atue na nossa existência. Portanto, resta-nos hoje agradecer a Deus pela nossa eleição. Deus nos olhou como olhou para Davi, que aos olhos até do pai era o filho ignorado, mas nós somos filhos amados. Deus nos elegeu pelo nosso batismo, e portanto isto causa no nosso coração uma indizível alegria, porque Deus não se esquece de nós. E assim também, meus irmãos, escutemos os conselhos de São Paulo na segunda leitura da carta aos Efésios. Outrora erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Vivei como filhos da luz, na bondade, na justiça e na verdade. Esse seja o propósito do nosso tempo quaresmal. Se já fomos iluminados, resta-nos agora viver de fato como filhos da luz. Amém.